Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia. Eu começo o programa de hoje te fazendo uma pergunta muito íntima. Confessa aí, vai. Já pensou em fazer uma cirurgia plástica para corrigir aquele defeitinho chato que insiste em te prejudicar a silhueta ou algum detalhe importante, de repente, do seu rosto? Pois se essa vontade já se manifestou, você não está sozinho. É cada vez maior o número de pessoas, tanto homens quanto mulheres, que não só pensou, mas fez alguma mudança radical no corpinho. Para falar sobre essa vontade e essa decisão, tenho aqui comigo duas pessoas muito importantes nesse processo todo. Um especialista no assunto, que é o cirurgião plástico Edgar Coutinho. Obrigado pela sua presença aqui. E além dele, convidei também a psicanalista Edna Mota, que daqui a pouco, a partir do segundo bloco e no terceiro, também vai trazer um respaldo. É muito importante para a gente ampliar o alcance dessa abordagem, falarmos aqui sobre a convivência do ser humano com uma sociedade que estimula o tempo todo o narcisismo e a vaidade. Não vou dizer que é o seu caso, de repente você buscou cirurgia plástica por outra razão. Quais são as intenções, doutora Edgar, que as pessoas geralmente te procuram para poder fazer uma intervenção cirúrgica a ponto de mexer com a maior identidade, muitas vezes, que elas têm, que é o corpo? É o que elas revelam para os outros, pelo menos, né? É exatamente isso, Carlos. Hoje em dia, com toda essa evolução da sociedade, eu acho que um fator muito importante é a autoestima de todo mundo. E uma vez que você tem uma baixa de autoestima por qualquer problema, uma das situações que é marcante e que chama atenção e que dá vontade de se realizar é uma cirurgia plástica. Então é importante quando o paciente ele vai procurar um cirurgião plástico e ele vai expor a necessidade daquilo que está lhe incomodando. O que mais leva os homens? Porque nas pesquisas que eu andei fazendo para poder conversar com vocês aqui nesse programa... A maioria é da mulher. É a maioria da mulher, mas aumentou a quantidade de homens que estão perdendo a vergonha de chegar na clínica e propor uma cirurgia estética. Antigamente, às vezes, era 1, 2, 3%, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Aí uma determinada fase ficou assim 5%, quando muito 8%. Hoje, praticamente 20% do que se procura é sexo masculino. Hoje, em torno de 20%, tranquilamente. Inclusive, alguns textos falaram que muitos homens ainda levam a mulher para a clínica, porque na hora que senta ali na sala de espera, para que o povo que está lá olhe e pense que é a mulher que veio fazer a consulta, mas na verdade é ele, é o homem, ele está levando a mulher só para enganar. Isso continua acontecendo? Não, é realmente uma situação cotidiana, né? Mas é muito interessante o que você falou. A vontade de ter uma autoestima melhor, viver melhor, conviver com todo mundo, está integrado junto com a cirurgia plástica. E a satisfação é muito grande, Carlos. É importante, é muito interessante. Agora, nós vamos tratar disso daqui a pouco. Você tocou num ponto que eu acho importante, que é a questão da autoestima. Daqui a pouco a Edna, que conhece muito bem isso, você conhece a Edna, já esteve aqui em outros programas, falando, inclusive, a respeito disso, a questão da autoestima, muito importante. Agora, o que acaba pesando mais na hora do homem buscar uma intervenção? Melhorar a sua apresentação profissional ou então trabalhar exatamente essa melhor aceitação pessoal dele para com ele ou dele diante do mundo? Ele quer organizar, tirar aquela barriguinha ou então tirar a que está incomodando aqui. É interessante que está integrado. Estou falando do caso do sexo masculino mesmo. Do sexo masculino. Está integrado, porque, como eu te falei, evoluiu tanto esse convívio social, divulgou tanta coisa que você vê que mesmo para você ter uma situação melhor de trabalho, tem que ter uma apresentação melhor. E o pessoal está muito mais consciente, às vezes o próprio programa já está orientando muito as pessoas. Então, ele vem e tem vontade, olha, eu tenho que ficar pelo menos com uma aparência um pouco melhor, às vezes, principalmente face. Até porque em tempos de selfies, que as pessoas se autofotografam muito, eis aí mais uma marca narcísica. Daqui a pouco eu falo com você sobre isso, Edna. A gente está aqui esperando a gente para começar a conversar. Tem muito assunto para a Edna tratar aqui hoje. O pessoal tirando foto de si mesmo, aquela coisa toda, tem que mostrar um rostinho puxado. Exatamente. Né? Então, às vezes, pequenos detalhes, mas é muito importante.
E ficam satisfeitos, E viu? o que tem mais levado os homens? Que tipo de intervenção eles mais querem fazer? Você no vê que é corpo? interessante. Homem geralmente procura mais. Depende da idade. Vamos dizer assim, de 20 a 36 anos, a 38 anos. Uma lipoaspiração. Às vezes, menos do que 20 anos. Orelhinha abano, nessa fase que sai da puberdade. E o jovem sofre, às vezes, Sofrem bullying com por isso, causa disso. Bullying, justamente. Uma outra situação. Você pega um pouquinho mais de idade, 30 e poucos anos, 40 anos. Você já procura fazer a parte dos olhos. Um pouquinho mais. Você vê que a sobrancelha cedeu um pouquinho, que o vínculo acentuou. E tudo que é feito muito delicadamente, o resultado é muito bom e a satisfação nem se fale. Essa é a postura da Sociedade Brasileira de Cirurgia? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no Brasil, ela é muito importante. E ela orienta muito bem todos os cirurgiões, no sentido de você ser o mais correto possível, de realizar os procedimentos justamente necessários para que consiga ter o maior índice de satisfação para o paciente. E o que você diria no caso de uma pessoa que chega lá querendo uma intervenção e você percebe, como profissional da medicina que às vezes a pessoa tem mais que tomar jeito na vida. Exatamente. E não o corrigir. O aspecto psicológico é muito importante. Então, não há necessidade, às vezes, de que se faça aquela cirurgia. Delicadamente, você orienta o paciente que tem necessidade de procurar um profissional da área, um psicólogo, para que se resolva essa primeira etapa. Você vê que não tem fundamento, às vezes, de se realizar uma cirurgia plástica para resolver um problema que não é aquela intervenção cirúrgica que vai resolver psicologicamente o problema do paciente. Então, tem necessidade de ser orientado. Mas como aumentou a quantidade de pessoas, de homens que procuram, a gente pode dizer que a vaidade deixou de ser um tabu para o homem? Não, eu acredito que o homem está tendo mais vaidade hoje. Eu opero praticamente há 25 anos. Então, se eu for comparar isso 25 anos atrás, não era como hoje. Não era? Não, era de jeito nenhum. O público feminino era o seu público? Era. E a procura era menor também. Não sei pelas dificuldades e que antigamente também, se você for ver, era muito mais caro, hoje você tem muito mais acesso. Mas eu acho que assim, em termos psicológicos, e mesmo a sociedade, a cobrança que se tem, hoje a procura é muito maior, muito maior. A pessoa quiser fazer uma lipo lá, vai pagar quanto, por exemplo, hoje em média no mercado? É tão difícil te falar isso, porque varia muito assim de cirurgião para cirurgião, Sim. né? Aonde que você vai fazer a lipo, vamos dizer, que região. Então, é uma coisa assim tão pessoal, Carlos. Da situação, né? Tão pessoal que cada caso você merece uma avaliação. Tá, eu estou falando porque eu sei que em casa o telespectador deve estar querendo saber quanto que eu vou pagar para esse homem aí se eu for procurá-lo. Ele não deu resposta, vai ter que ir lá bater um papo com ele pessoal. Eu vou encerrar esse bloco. Até o fato, não é que é tão muito difícil, pessoal. De né? repente você fala um valor aqui que não corresponde ao que a pessoa vai pagar. Pode ser menos ou pode ser mais. Né? Exatamente. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com o Vanguarda Comunidade, vamos ter mais uma pessoa aqui para dar aquele toque. Aquele alerta que nos interessa a todos, para saber até que ponto realmente vale uma cirurgia plástica ou então o negócio é fazer um cuidado, uma lipoaspiração na alma, nas emoções. Até já. Estamos aqui falando sobre o aumento da procura por homens, muito por homens e normalmente por mulheres, pela realização de cirurgias plásticas. Eu tenho aqui agora, além do convidado, nosso cirurgião plástico aqui, Edgar Coutinho, tem também a Edna Mota, que já veio outras vezes aqui, né? E já tratamos dessa questão aqui num programa, especificamente para uma coisa que nos chamou a atenção à época, que foi o aumento da quantidade de cirurgias plásticas entre jovens, de entre 14 e 18 anos. E o Brasil era um dos campeões mundiais dessa busca. Ou seja, detectamos àquela época, na sua fala, uma reflexão em torno uma preocupação nossa, inclusive, o aumento de será que estava chegando aí uma geração mais narcisista? Mais preocupada com detalhes? A menina nem amadureceu plenamente o corpo, já quer fazer uma intervenção. Como que você vê isso? Logo no começo da fala do Edgar, ele colocou a questão da busca de uma autoestima maior, né? De um equilíbrio nesse sentido, de gostar mais de si, uma apresentação melhor.
Como que você vê esse momento em que agora não são só os jovens, é todo mundo querendo fazer? Então, Abranches, por um lado, eu acho assim, a gente está num momento crítico de sofrimento. Né? Eu venho levantando essa bandeira como psicóloga, como estudiosa da psicanálise. Acho que o ser humano está sofrendo absurdamente. E se a gente não tem um parâmetro interno, uma âncora interna para se apoiar, a sensação de vazio é muito grande, né? E essa sensação de vazio está se alastrando. Antes, às mulheres cabia mais a sensação de vazio. Hoje, pegando um pouco a fala do Dr. Edgar, né? Essa sensação de vazio está se alastrando, né? Então, a questão do vazio íntimo, do eu, né? Até você estava falando a questão dos selfies hoje, né? Das fotos. É uma necessidade que todos têm de marcarem-se. Eu existo, eu estou aqui. E colocar no mundo a minha presença. Inclusive em redes sociais a pessoa não coloca mais texto, fala, frase, só a imagem. É o rosto. Basta. Né? Então, assim, a questão da autoestima, ela é muito complexa, até porque as coisas são sempre muito mais embaixo quando a gente fala do ser humano, né? E a autoestima, sim, mais profundas, mais, assim, mais sofridas mesmo, né? E a autoestima, ela nos remete à questão da identidade. Então, quando um ser humano busca vamos considerar a cirurgia plástica como um aperfeiçoamento de si. Aí fica legal a gente pensar assim, né? Eu não estou satisfeito ou satisfeita comigo, eu quero aperfeiçoar a minha imagem. Aí é saudável. A questão é que quando esse aperfeiçoamento de mim vai além do que eu quero para mim, fica algo tão idealizado, fica algo tão utópico que sai do que eu sou. Então é como se eu precisasse de mudar a minha identidade. E isso não existe. Eu sou o que sou. Aí eu fico não pertencente a mim, né? Então aí já fica uma doença que se chama dismorfia corporal. Quando há uma falha na minha percepção de mim. Não é uma falha do que eu sou apenas, eu não percebo a mim mesmo. Vamos fazer então uma viagem aí pela evolução das técnicas, doutor Edgar. Antigamente havia até aquela pessoa, essa pessoa fez cirurgia plástica. A gente percebe que ela está esticada, nem fecha o olho direito. Exatamente. Isso certamente mudou com o passar do tempo, as coisas estão tão mais aperfeiçoadas. Como é que, na evolução da cirurgia plástica, você falou em 25 anos... Como que eu levo toda essa situação? Como você considerou isso lá de trás e agora com recursos novos, com equipamentos novos, uma abordagem nova do corpo? Né? Vocês também evoluíram nesse sentido, né? As técnicas mudaram, mas desde os primórdios, mesmo que a gente sempre começou a mexer, principalmente com o rosto, depende muito do cirurgião, da capacidade dele. Do jeito dele confeccionar aquela cirurgia. Então, eu acho que o mais importante, quer dizer, as técnicas mudaram, poucas coisas, mas eu te digo assim, praticamente uma cirurgia de rosto depende muito da parte artesanal, do conhecimento do cirurgião. É muito importante, porque é muito delicado uma cirurgia de rosto. Vamos fazer a mais delicada. Vamos falar então uma coisa aqui, uma coisa que remete também ao seu espaço, à sua atuação. Eu estou imaginando um paciente que decidiu fazer uma cirurgia plástica, de repente pode ser você. Você vai na clínica e vai ser atendida ou atendido pelo Dr. Edgar. O sentimento de vulnerabilidade que essa pessoa está, porque ela vai fazer uma intervenção grave, ela pode mexer na identidade dela. Como é que é a sua abordagem nessa hora? O seu trato? Eu acho que é tão importante, é como se eu tivesse sentado aí para consultar comigo. Você está entendendo? Tá. Então, eu acho que a credibilidade, a confiança, a segurança faz com que você entre para a cirurgia e consiga sair satisfeito. Ele tem que confiar no profissional que vai tocar nele. E tudo depende de várias situações. Como se diz, propaganda é o boca a boca. Você nunca vai porque fulano é assim ou fulano é assado. Eu acho que é tudo uma indicação, você vai sentar, você vai falar o que você quer, você vai perguntar para o profissional como que é que você ficaria em virtude daquela intervenção realizada.
E você já tem um espelho na sua frente, que o profissional vai lá, já te mostra isso e aquilo. Então, toda essa confiança, eu acredito que mais de 50% da cirurgia já se faz ali. Pena que na clínica terapêutica não dá para falar, ó, você vai ficar assim se você resolver investir, né, Edna? Ouvindo o doutor Edgar falar, assim, eu penso, ele falou a palavra delicadeza algumas vezes, né? Eu penso que a gente tem que ter uma escuta, assim, tanto psicológica quanto médica, se o senhor me permite, alguém que está nos procurando com essa demanda de se transformar, né? Fazer um aperfeiçoamento físico, talvez até anatômico de si, né? Qual é a escuta que a gente precisa de ter com a delicadeza devida, né? A pessoa quer mudar para deixar de ser ela mesma? Não é saudável. Ou ela quer se reencontrar porque ela se perdeu dentro de si. Aí é tudo de bom. Entendeu? Então, eu acho que esse encontro, este reencontro consigo mesma, ou mesmo que como pessoa mesma, que a cirurgia plástica pode dar a ela, é a saúde que uma cirurgia plástica pode dar. Entendeu? Aí, tudo bem, porque aí a pessoa está se reabastecendo da própria identidade que, por motivos desse vazio, traumas da vida, estresse e tudo mais, ela perdeu. Está se autovalorizando. Sim. Eu quero te fazer uma pergunta sobre a questão do programa inteiro que foi anterior, que eu conversei com o Edna a respeito da juventude procurando intervenções plásticas, né? Mas isso vai ser no nosso próximo bloco. Fique conosco. Até já. Eu disse que ia começar esse bloco falando da questão da cirurgia plástica na fase da juventude, ali entre 14 e 18 anos. Doutor Edgar, isso tem aparecido também, tem repercutido? Essa estatística também tem aparecido na clínica? Tem aparecido, mas é justamente a situação que eu estava comentando um pouquinho antes com a Edna. Antes de 17, 18 anos, não tem por que você realizar determinados procedimentos. Então, há necessidade, às vezes, de encaminhar esse paciente para uma psicóloga. Não tem como. Agora, há meninos, jovens, homens que chegam nos seus 12, 13 anos, no período da puberdade, e começa a ter a questão da ginecomastia, o excesso o mamilo fica um pouco inchado e não desincha, e isso vira motivo de... da glândula mamária. E realmente isso aí atrapalha merece o uma aspecto intervenção psicológico. Aí tem que fazer. Mas geralmente, às vezes, hoje em dia, eles procuram mais em torno assim, de 15, 16 anos. A menina com seio grande demais, que quer fazer uma pequena redução para se encaixar, ou com seio pequeno que quer dar uma turbinada. Mas a situação do seio muito grande, e se for exageradamente, você tem que intervir. Aí não tem como você segurar. Então nós estamos falando de intervenções adequadas, que foi o que a Edna falou no outro bloco. Aí é muito raro também. E justamente acomete o problema psicológico. São situações dúbias, numa das minhas leituras aqui, eu soube que, você sabe disso, a pele do homem é aproximadamente 25% mais espessa e rica em colágeno do que a das mulheres. Por isso as rugas aparecem mais tarde em nós do que em vocês, mulheres, que estão assistindo. Somos privilegiados. Só que quando aparecem, são mais profundas e marcadas. E por causa dessas características, a cirurgia no homem pode vir a ser mais complexa, porque demora mais para assumir os efeitos, o inchaço, tudo. Exatamente. Os homens costumam sangrar e inchar um pouco mais. Como é que você resolve isso lá no homem angustiado para fazer um negócio dele? Quer, mas sabe que vai ter que enfrentar um pós-operatório um pouquinho mais complicado. Mas justamente o próprio procedimento, hoje tem técnicas que você segura um pouquinho esse sangramento e que você sabe orientar o paciente, as condutas que ele tem que tomar para que tenha um pós-operatório mais tranquilo. Então isso até que é uma situação plausível, é uma coisa tranquila de se tocar, não tem problema. Hoje em dia eles põem até o rosto inchado na selfie. Eles mostram, ó que beleza, fiz uma cirurgia. O homem, não sei se na rede social ele tem coragem de fazer. A mulher coloca. Olha o que eu tirei, que não sei o que. Antigamente era motivo de ficar escondido 15 dias em casa para não revelar que fez. O homem ainda tem esse tabu e segura. Segura. Realmente ele não se apresenta. E quando chega o paciente na clínica com um inchaço moral, com sangramento na alma, a nossa cirurgiã plástica do coração, da alma, como é que você trabalha? Eu acho que esse é mais fácil, por incrível que pareça. Porque o homem finge mais?
vai na festa social, tira foto, bonito, mas por dentro está em frangalhos. Eu acho que em termos assim, do atendimento em si, este é mais fácil, porque esse tipo de sofrimento, apesar da defesa ser grande, não é difícil de romper. Né? As questões narcísicas, Abranches, se bem vistas, elas são acessíveis. Ou seja, o narcisismo não é um problema em si 100%. Ele tem lá sua questão importante a ser trabalhada. O narcisismo é uma condição natural humana. Né? Ele é, lá atrás, no desenvolvimento do bebê, uma necessidade relacional. Através de uma condição narcísica, o bebê se coloca e vai aprender a se relacionar consigo. Reconhecendo-se como alguém. Sim, eu sou alguém. É quase como se fosse uma hibernação né, das energias de vida do bebê para ele poder se relacionar, aprender a se relacionar com o mundo. O problema é quando ele gosta muito do narcisismo na relação com o mundo e exagera, né? E aí a gente tem que retirar realmente as rebarbas narcísicas, a cirurgia, né, retirada das rebarbas narcísicas na alma e, no caso, no corpo mesmo, através da cirurgia. Ou seja, nós estamos falando de duas situações válidas e valiosas para o ser humano. Quando chega na sua clínica aquele paciente que tem graves deformações, às vezes não só genéticas, mas ocorridas por um acidente ou por algum trauma que marcou o rosto, o corpo. Eu falo muito do rosto por causa da questão da identidade. Como é? Agora eu vou tocar no coração humano do cirurgião que está aqui. Para vocês, fazendo um bom trabalho, ele chegando emocionado para te agradecer, como é para você como profissional? A satisfação é muito grande. E para os dois também, porque às vezes são problemas que você não consegue resolver 100%, mas você consegue amenizar determinadas situações. E o próprio carinho, a própria atenção que você tem com o paciente, que ele se sinta seguro com você, isso parece que até psicologicamente ele se sente melhor. Você tem que ter gosto para fazer as coisas. Como tudo na vida, como qualquer profissão. Aqueles que se aperfeiçoam mais e têm mais atenção, eles conseguem transmitir para o paciente uma segurança maior e viver melhor. Uma autoestima muito mais gostosa. E esse paciente que às vezes ele tem grandes alterações, qualquer coisa que você faça e que possibilite uma pequena melhora, para ele já parece que é uma coisa muito grande. Como é que é isso na clínica? Como é que repercute? Uma percepção, um insight que ele chega na outra sessão, você não sabe o que eu descobri nesses últimos 7 dias de distância entre uma sessão e outra. Como é que é isso? Então, eu vou falar de um jeito mais amplo, inclusive um recado para os pais, principalmente, né? O ser humano, nós precisamos de entrar em contato conosco sempre. Então, eu preciso de saber quem eu sou, a que vim, né? Para que qual é a minha missão na vida? Qual é a minha missão na vida? Então, saber quem eu sou é a minha identidade. Então, eu preciso ter contato comigo, ter acesso a mim, ter ciência sobre mim. Saber a que vim, qual a minha missão, o que eu posso desenvolver. E é difícil, mas aprender, porque eu acho que isso é uma aprendizagem. Amar é uma aprendizagem. Amar a si também é uma aprendizagem. Então, eu preciso de batalhar para gostar de mim, para que eu possa viver em abundância, com qualidade de vida, não é? Gostar de mim, gostar da vida. Acho que isto é a busca pela saúde. E saúde traz cura. E se a cirurgia plástica puder ajudar nisso, tanto melhor. Sim. Obrigado pela sua presença aqui. Edgar, acabou o nosso programa. Edna, mais uma vez, valeu muito a pena. Hoje a gente viu aí que o aumento pela procura de cirurgias plásticas, tanto por homens quanto por mulheres, não vem necessariamente sendo acompanhado por uma reflexão madura sobre os estímulos provocados por uma sociedade narcisista e focada na beleza exterior. Cuidar do corpo é bom, a gente aprendeu com o Dr. Edgar isso hoje, mas cuidado. É importante preservar também a beleza que permanece, a de dentro, incapaz de se desfazer com o passar do tempo. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.